Começou? Tá bom, tudo? Glória a Deus. Olá pessoal, nós estamos para iniciar nossa aula. Vamos aguardar só alguns minutinhos, enquanto nossos alunos vão entrando aí no Face. Já entrou alguém aí, já estou vendo, só não apareceu o nome ainda, mas já estamos para iniciar a aula em nome do Senhor Jesus. Hoje teremos a participação do nosso companheiro pastor Júnior, pastor Júnior. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória. Nós vamos só esperar aqui no binário da hora. Falta quantos minutos aí no binário? Eu coloquei 8h10. Falta 4 minutos. Se eu quiser ver quem tá. Nós já vamos começar. Alexandre. Está entrando Alexandre. Já está aí conosco, mas tem mais gente aqui. Quem mais está aí? Pai, tá ao vivo no Facebook normal. Muito Tá bem. no Facebook normal. Pastor Moisés. Isso. Flávio Vigésimo. O Oséias, a Flávia, Pai, a Laísa. tá aberto pra todo mundo. Eu sei que está aberto, eu sei. Ah, Eu estou só esperando dar aqui o tempo certo aqui para o binário. Claudomiro, evangelista, Deus abençoe. Laísa, manda paz para o Alexandre. Glória a Deus. A Flávia com certeza deve estar com mais gente também ouvindo. O Jonathan José também está aí também ligado. Glória a Deus. Né? Vamos ver depois o que ele vai aprender. Vão entrando aí, gente. Vão entrando aí que nós vamos começar a aula. Hoje é quente, hoje a aula é quente. Não é, o pastor? Com certeza, Luiz. Deus tem coisas boas aí para nós hoje aí. O tema da mensagem, da matéria é empolgante. Métodos da hermenêutica. Olha aí, nós vamos... Marilene, Deus te abençoe, Marilene. Glória a Deus. Nossas alunas, nossos alunos estão firmes aí. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E essa escola, foi Deus que abriu essa porta. E por isso que nós continuamos aqui, firme e forte, para ensinar a palavra de Deus, segundo a revelação do Espírito Santo e da sua palavra. Vai entrando aí, gente, vai entrando aí. Vai entrando aí, falta 2 minutos aqui no binário para que a gente comece a aula. Do público, né? aí depois ela paga aqui para iniciar pro público. Está aberto para todo mundo aqui? Aqui tá aberto pra todo mundo. Mas não era para estar aberto para todo mundo. Eu falei pro senhor. Eu só assisti uma aula hoje, sei lá. Bom, hoje vai ser uma exceção então. A aula geralmente é fechada. Hoje vamos fazer a aula aberta com uma exceção. Vai entrando aí, gente. Vai entrando. Pastor, vai. Pede o pessoal aí. Irmãos, aproveita aí a oportunidade. E já... Hoje eu andei pensando algumas coisas. E eu parei para pensar algo. A gente fica às vezes... muita gente, creio, né, com essa pandemia, todo mundo dentro de casa, a maioria do tempo. E às vezes o povo fica 3, 4, 5 horas na frente de um filme. Não estou dizendo que isso seja errado, mas ficar 1 hora e pouco na frente da live vendo essa aula, essa matéria que é extraordinária, que traz vida, que traz resultado para aquilo que provém do reino de Deus. Então, não só apenas fique poucos minutos, mas aproveite, assista toda a aula, tenho certeza que Deus vai se manifestar aí na sua casa, aí na sua vida. Pega aí o livro da escola aí, ó, vem, hermenêutica, lição 10, métodos da hermenêutica. Eu tenho certeza que Deus tem preparado coisas boas para nós hoje, amém? E vai aí compartilhando aí, que aproveita que está aberto no Facebook. Hoje nós estamos dando essa oportunidade para todos participarem da nossa aula
aberta. Hoje é um presente. 4, 3. Muito bem, agora sim, nós vamos iniciar nossa aula, porque os alunos que estão aqui pelo Binar já estão nos vendo para participar da aula. Nós estamos aqui na sede da Faculdade de Ensino Teológico Avançado das Assembleias de Deus. Eu sou Bispo José Issa, reitor da faculdade, e estamos estudando a matéria Hermenêutica Bíblica, a arte e a ciência de interpretar os textos antigos, no nosso caso, textos bíblicos. E está conosco, nessa oportunidade, pastor Casemiro Júnior, que vai saudar a todos neste momento e dando as suas considerações para iniciarmos a nossa matéria. Amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa vos abençoar. Como eu disse anteriormente, aproveite a oportunidade aí, pega o seu livro, bem, abre seu caderno aí, pega a sua Bíblia e acompanhe a aula conosco. Deus abençoe, uma boa aula a todos em nome de Jesus, bem? Gente, pega o livro, hein? E você que hoje está tendo essa oportunidade de assistir, de participar da aula, aproveite, pegue a sua Bíblia e vamos mergulhar no rio da palavra, no oceano da palavra, porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Lamentações, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo, formando o canão sagrado do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos os 27 livros, que são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Oh, glória a Deus! Vamos, glória a Deus aí, alguém? Vamos à palavra, vamos ao estudo da palavra de Deus. Lição 5, o Espírito Santo e a hermenêutica. É aqui mesmo? Não, 10. Não, não é aqui não. 10. É? É lição 10. Lição 10? É, É a lição 10, meus irmãos. já passou. Lição 10. Muito bem. Lição 10. Método da hermenêutica. Lição 10, método da hermenêutica. Vamos começar com a leitura com o nosso companheiro Casemiro Júnior, que está nos auxiliando aqui como professor auxiliar da nossa faculdade. Por favor, pastor. Métodos da hermenêutica. Método é a maneira ordenada de fazer alguma coisa. Martim Lutero, o grande reformador, costumava dizer que todo estudo da Bíblia era, para ele, algo parecido com o processo de colher maçãs da própria árvore. Primeiro, sacudia toda a macieira para que caíssem as maçãs mais maduras. Estudo de toda a Bíblia. Depois subia na árvore e sacudia cada galho principal, ou cada livro. Em seguida, sacudia um galho após o outro, capítulos, e daí passava a sacudir os galhos menores, versículos,
e orações gramaticais. No final, vasculhava debaixo de cada folha caída de estudo de palavras isoladas, para ver se sob elas havia alguma maçã escondida. O método é um procedimento seguido passo a passo com o objetivo de alcançar um resultado. Durante séculos, os eruditos religiosos procuravam todos os métodos possíveis para desvendar os tesouros da Bíblia e arquitetar meios de descobrir os seus segredos. Então veja que o grande reformador Martinho Lutero, ele fez essa comparação de uma árvore com o estudo sistemático da palavra de Deus. É muito importante para o estudante da Bíblia, para aquele que quer a palavra de Deus, ler toda a Bíblia. Por quê? Porque como você pode conhecer o que o autor de um livro quer dizer se você... Então, para que você tenha uma visão geral do que o autor de tal livro quer dizer, você deve ler o livro todo. Assim também é com a palavra de Deus. É importante ler a Bíblia toda para ter uma visão geral e depois você começar a fazer estudos sistemáticos, mais aprofundados da palavra de Deus, até chegar ao ponto em que você vai começar a consultar os significados das palavras, tanto no hebraico como no grego, o significado morfológico do texto. Quanto mais você se debruçar com a ajuda do Espírito Santo e humildade, mais revelações você terá das Sagradas Escrituras. E nunca saberemos tudo da Bíblia, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Glória a Deus. Só para você ter uma ideia, por exemplo, em Judas, pega a sua Bíblia em Judas, capítulo, só tem um capítulo, só tem um capítulo. Veja o que ele vai dizer acerca de Enoque. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, verso 14. Por favor, pastor, leia para nós. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então quem é esse Enoque aqui? Quem é esse Enoque aqui que profetizou? Esse Enoque aqui é descendente de Adão, está no texto. Agora, vamos para Gênesis. Vamos para Gênesis, capítulo 5 de Gênesis. Dá uma olhada aí. Capítulo 5 de Gênesis. O texto lá diz que deste profetizou o sétimo depois de Adão. Então, se nós contarmos, nós vamos ver que Adão gerou um filho chamado Sete. Então nós temos aí 7, 1. Não é isso? Isso. Aí nós temos depois, Sete gerou a Enos, 2. Enos gerou a Cainã, 3. Cainã gerou
a Mealaleel. 4. Maalalel gerou a Jared. 5. E Jared gerou, no verso 18, a Enoque. 6. Então, a contagem está dando 6. Mas Judas fala que Enoque. Como eu posso entender o texto sem que haja contradição? Porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Não pode haver erro na Bíblia. A não ser erro de interpretação ou de tradução. Agora, dentro da cultura judaica, quando diz que Enoque foi o 7º depois de Adão, está incluindo Adão na contagem. Porque não diz assim, Enoque o 7º excluindo Adão. Não. Então na contagem judaica, Adão está incluído na contagem. Agora, pastor, se nós formos incluir Adão, veja só. Adão, diga na sua casa, 1. O senhor diga aqui. Adão, eu estou em Gênesis capítulo 5. Eu estou fazendo uma equação teológica de Judas 14 com Gênesis capítulo 5. Lá em Judas 14 diz que Enoque foi o 7º depois de Adão. Só que dentro do conceito judaico é contado também Adão. Por isso que ele é o 7º. Olha, Adão, este é o registro da descendência de Adão. Então Adão é contado. Adão 1. Aí vem no versículo de número 4. O tempo que Adão viveu depois do nascimento de 7, melhor, versículo 3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança. Ele deu o nome de 7. 7 é o segundo. 2. Aí o 7, ele vai gerar um filho, chamado Enos. Está no versículo 6. Quando o 7 completou 105 anos, gerou a Enos. Enos é o 3º. Agora você vai ver que Enos, verso 9. Quando Enos completou 90 anos, gerou a Cainã. Cainã, então, é o 4º. Aí você vai ver que Cainã, ele vai gerar também um filho. Cainã, ele gerou a Enos. Depois do nascimento de Cainã, não, perdão. Cainã gerou, complicado. Cainã gerou a Maalalel. Está no verso 12. Verso 12, olha na sua Bíblia. Estudar a Bíblia é isso, meu. Estudar a Bíblia é isso. É pegar a Bíblia e debruçar sobre ela. Eu estou no verso 12. Quando Cainã completou 70 anos, gerou a Maalalel. É um nome meio complicado, mas é isso aí mesmo. Maalalel. Agora você vai ver que Maalalel é o 5º. Maalalel, ele vai gerar Jared. Jared é o 6º. Está no verso 15 de Gênesis 5. E agora, Jared, no verso 18, vai gerar Enoque. Enoque é o 7º. Enoque é o 7º depois de Adão. Está exatamente certinho. Está exata a contagem lá de Judas. Então a Bíblia não tem contradição, meu. Então isso é fazer um estudo da Bíblia de uma forma mais minuciosa. É você sacudir a macieira. É você procurar achar as maçãs que estão escondidas por detrás das folhas. Porque isso aqui foi só um exemplo para você ver que não há contradição na Bíblia. Esses
que querem dizer que há contradição no texto bíblico são pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm revelação e não têm conhecimento das leis de interpretação do texto, porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Aleluia. Muito bem, voltando então para nosso material, método analítico. O que é isso? Presta atenção, ouça aí, aproveite esse presente que você está recebendo para conhecer mais a palavra de Deus. Método analítico é o método utilizado nos estudos pormenorizados com anotações de detalhes, por insignificantes que pareçam, com a finalidade de descrevê-los e estudá-los em todas as suas formas. Os passos básicos deste método são... Então, esse método analítico é uma forma mais detalhada de se estudar o texto bíblico. Por exemplo, quando nós pegamos o livro de Gênesis ainda, olha aí Gênesis, no seu capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aí na sua Bíblia. No hebraico seria assim: Bereshit bara Elohim et hamashaim ve'et haaretz. A palavra criou aqui no original hebraico é bara. Bara é criar do nada. Então o que a Bíblia está revelando aqui em Gênesis 1 e 1 é um resumo do universo que Deus criou. E de que material Deus criou o universo? Do bara, ou seja, do nada. Mas como Deus criou do nada? Porque Deus é Deus. Por isso que Ele é Deus. Porque Ele tem poder, Ele tem essa autoridade. Ele é o Todo-Poderoso, que tem poder de criar do nada todas as coisas. Aleluia. Então, Ele liberou a palavra, e a palavra criadora trouxe à existência do nada todo o universo que nós contemplamos e glorificamos a Deus pela criação do universo. Por isso diz o Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, sem palavras. E aí vai seguindo o salmista, mostrando o grande poder do Deus Criador, que criou do nada todas as coisas. Agora, se Deus tem poder de criar do nada todas as coisas, quanto mais Deus fazer milagre na sua vida, quanto mais esse Deus Todo-Poderoso curar a tua enfermidade, abrir uma porta para você. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Para você que está ouvindo a nossa live nessa oportunidade, nossa aula, ela é um culto profético, aonde palavras proféticas são liberadas através do estudo da palavra de Deus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, coloca um glória a Deus aí, toma posse dessa vitória, porque Deus ainda é Deus. Disse Gabriel para Maria, lá em Lucas: haveria alguma coisa impossível para Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Na verdade, ô pastor, Sim. o que o senhor pode dizer mais sobre isso?
eu estava, é até engraçado não, né? O Espírito Santo, ele é tremendo. Eu acabei de ver um vídeo de um irmão que estava orando num determinado lugar, e ele mandou Lucas 1,37 dizendo que para Deus nada é impossível. Meu Deus! Se você procurar de Gênesis, Apocalipse, você nunca vai ver em Deus uma impossibilidade de Ele poder trabalhar. E o mais interessante é que parece que Deus permite que as situações cheguem ao extremo, aonde não tem mais resultado ou o que fazer, e Ele promove um milagre. Sem dar explicação, Ele faz, porque tudo está patente no controle de Deus. Então, para Deus, nada é impossível, bispo. Com certeza, Deus, ele é um ser tremendo e glorioso. Tá vendo, meus irmãos? Está aí. É que nem aquela passagem de Jonas, né? A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. E tem algumas pessoas que querem questionar o texto sagrado. É lógico que algumas Bíblias traduzem como baleia. Porém, quando nós estudamos os originais, não existe a palavra baleia. Jonas não foi engolido por uma baleia, porque baleia é animal mamífero. Jonas foi engolido por um grande peixe. E hoje é provado pela arqueologia que é possível um ser humano ser engolido por grandes peixes que existem, que não é baleia. Agora alguém pode dizer, mas como é que ele sobreviveu dentro do ventre do grande peixe? Ele sobreviveu porque Deus é Deus de milagre, meu. Porque milagre não se explica, milagre se crê e vive. Glória a Deus. Então, Aleluia. eu vi uma vez um certo escritor dizendo o seguinte sobre esse texto, que ele crê tanto na Bíblia, um estudioso, que ele disse o seguinte: se tivesse escrito na Bíblia que Jonas engoliu o grande peixe, ele cria. Aleluia. Quanto mais o grande peixe engolir Jonas. Glória a Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é que nenhum livro da história da humanidade foi mais perseguido do que a Bíblia. E a Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo e que mais tem transformado vidas até hoje. A Bíblia é a gloriosa palavra de Deus. Doutor Augusto Cury, um dos homens mais intelectuais da nossa geração, psiquiatra, é um homem que ele descobriu a teoria da mente acelerada, do pensamento acelerado, perdão, e ele era ateu e ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu à nossa fé, porque quando ele foi pesquisar e estudar a palavra de Deus, ele foi e pesquisou a questão do Cristo histórico, e ele só pode chegar a uma conclusão, que o Cristo histórico é real. Realmente, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus, palmilhou, andou, viveu nesse planeta, morreu por mim e por você, para nos dar a salvação. E ele hoje é um cristão, porque a palavra de Deus tem poder para converter, através do Espírito Santo, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Eu usei o exemplo do doutor Augusto Cury, porque tem pessoas que falam assim: não, esse negócio de crente é para gente ignorante. Não, senhor. Primeiro, que eu não sou ignorante. Segundo, que o pastor também não é ignorante. E sim, tem irmãos simples, nós sabemos, mas também tem homens e mulheres de Deus que têm conhecimento profundo intelectual, mas a palavra os converte. A palavra, ela toca nos seus corações. Por isso são servos de Deus hoje, porque o Espírito Santo convenceu através da
palavra. Aleluia, Glória glória a a Deus. Deus. Então, dá uma glória a Deus aí, meu. Você que se converteu pela palavra e pelo Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos agora a esse método analítico. Não, Observação. agora o método analítico, ele tem alguns elementos que nós devemos observar, começando com a observação. Verdade. Leia aí, pastor. A observação é o passo que nos leva a extrair do texto o que realmente descreve os fatos, levando também em conta a importância das declarações e o contexto. Então, esse método de observação, ele mostra que devemos extrair do texto a realidade dos fatos. Então, é muito importante, quando você está lendo um texto bíblico, você lê o texto e o contexto, para saber o que está sendo dito, porque muitas vezes a interpretação está no próprio contexto do texto. Sim. Mas isso só é possível através da observação. Quando você está lendo o texto sagrado, não esquecer dessa questão de texto. E o que é texto? É o que você está lendo. O que é contexto? É tudo que vem antes e depois do texto. É chamado de contexto. Tem contexto imediato e tem contextos remotos, que nós vamos aprender aqui na nossa classe, dentro da aula de hermenêutica, conforme for dando as classes. Muito bem, vamos agora ao segundo elemento, que é a interpretação. Por favor. B. Interpretação. É o passo que nos leva à busca, à explicação e ao significado, tanto para o autor quanto para o leitor, para entender a mensagem central do texto lido. A interpretação deverá ser conduzida dentro do contexto textual e histórico, com oração e dependência total do Espírito Santo, analisando o significado das palavras e frases-chave, avaliando os fatos, investigando os pontos difíceis ou incertos, resumindo a mensagem do autor a seus leitores originais e contextualização, trazer a mensagem à nossa época ou ao nosso contexto. Então, essa questão da interpretação, ela é muito importante, porque eu não posso pegar um texto sagrado, ler o texto e interpretá-lo dentro da nossa cultura, dentro da nossa avaliação cultural, porque eu posso cometer um grande erro aí chamado de exegese, que é eu colocar no texto o que eu penso. Quando eu ponho no texto o que eu penso, eu estou cometendo uma exegese. Quando eu tiro do texto, eu procuro entender o que o texto está querendo dizer, o que o autor queria dizer quando escreveu o texto, dentro da cultura, dentro da sua geografia, dentro da sua linguística. Eu estou fazendo a exegese. A exegese é tirar de dentro para fora. Ou seja, é interpretar o texto segundo a mente do autor, para que eu possa aplicar o texto à minha realidade. Não aplicar a minha realidade ao texto, mas aplicar a realidade do texto à minha realidade, através da ajuda do Espírito Santo. É o caso, eu nem vou dar nenhum exemplo aqui agora, porque nós temos alguns exemplos aqui no nosso material. Então, por isso que eu não vou dar exemplo agora. Em terceiro lugar, correlação. C. Correlação.
é o passo que nos leva a comparar narrativas ou mensagem de um fato escrito por vários autores, em épocas distintas em que cada uma narra o fato, em ângulos não coincidentes, como, por exemplo, a mesma narrativa descrita em Marcos, capítulo 10, versículo 46, e Lucas 18, verso 35, onde o primeiro descreve saindo de Jericó e o segundo chegando em Jericó. Então veja que essa correlação aqui, ela parece contraditória, porque Marcos diz que ele estava entrando em Jericó, já Lucas diz que ele estava saindo de Jericó. Mas não há contradição quando você vai estudar a arqueologia. Jericó foi a cidade destruída por Josué, a primeira cidade conquistada pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, após cruzar o Jordão. Vocês sabem muito bem, está lá em Josué capítulo 6, capítulo 7, essa história. Então, Josué, ele lançou uma palavra de maldição. Se alguém reconstruísse Jericó, haveria uma penalidade sobre a pessoa que edificasse Jericó. Porém, com o passar dos anos, lá na frente, alguém reedificou Jericó. E morrem os seus filhos por causa disso. Mas Jericó foi destruída novamente com o passar dos anos, reconstruída. E a história mostra que reconstruíram uma outra Jericó dentro da Jericó antiga, ou seja, fizeram uma outra Jericó aonde dentro dela estava a Jericó antiga. Então, no tempo de Jesus, havia a Jericó antiga e havia a Jericó que havia sido construída, aonde que a Jericó antiga estava dentro da Jericó nova. Então, quando o texto diz que ele estava entrando em Jericó, é porque ele estava saindo da Jericó antiga e entrando na nova. Quando sabemos disso, nós vamos ver que um autor, ele está focando na Jericó antiga. Então ele está saindo. O outro está focando na Jericó nova. Então ele está entrando. Então não há contradição. Entenderam ou não entenderam nada? Glória a Deus. O senhor entendeu? Entendi, comenta aí, benção pura, entendi. Visões diferentes, mas que se completam, não tem como ter dúvida a respeito disso. Amém? Muito forte, hein? Então está explicado, Marcos e Mateus, sobre a questão da Jericó. Você que tinha dúvida aí, ó. É porque havia duas Jericós. Muito bem. Aplicação. Aplicação. É o passo que nos leva a buscar mudanças de atitudes e de ações em função da verdade descoberta. É a resposta através da ação prática daquilo que se aprendeu. Um exemplo de aplicação é o de pedir perdão e reconciliar-se com alguém, ou mesmo o de adoração a Deus. Então a aplicação é quando eu entendo a palavra de Deus, compreendo o texto e agora eu vou praticar o que eu aprendi, fazendo uma aplicação na minha vida, mudando a minha maneira de viver, a minha maneira de pensar, de agir, porque eu estou aplicando a palavra à minha vida. Foi o que Esdras fez. Olhem na sua Bíblia, Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras
capítulo 7, versículo 10. Esdras está no Antigo Testamento. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Então, antes de Salmos, é só voltar um pouquinho. Capítulo 7, versículo 10. Pastor. Sobre o título aqui da... Esdras 7. Isso aqui tem... Esdras 7, versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar. Buscar aqui é estudar, meditar, compreender. E para cumprir. Então, esse cumprir é o aplicar aqui. Então, Esdras, ele procurou buscar a lei do Senhor. Esse buscar é conhecer, estudar, meditar. Depois que ele compreendeu, ele começou a aplicar para a sua própria vida. E outra coisa, Esdras estava na Babilônia. Isso aqui, ele estudou, ele aplicou a palavra de Deus na sua vida, estando na Babilônia. Então não há desculpa para a pessoa dizer assim: está difícil, é difícil servir a Deus, o mundo está dificilmente corrompida. Não importa, nós somos diferentes do mundo. O povo de Deus anda na contramão desse mundo. É só você ler lá a história de Noé. Estava até comentando com o pastor sobre isso hoje. Noé era justo, um homem que temia a Deus em meio a uma geração corrompida. Então é possível sim viver na contramão desse mundo quando se estuda a palavra de Deus e vive ela, aplica ela, procura viver, fazer com que a palavra de Deus seja uma realidade na nossa vida. Foi o que Esdras fez. Depois que ele estudou, meditou, compreendeu, aplicou para a sua vida, aí diz o texto: e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Segundo a tradição judaica, Esdras é o segundo Moisés da Bíblia, para vocês verem o tanto que esse homem era profundo no conhecimento do Torá e da lei de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a aplicação é você mudar a sua mentalidade para se submeter às verdades da palavra de Deus na sua vida. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 7, João capítulo 15, verso 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, eu vos será feito. É a aplicação da palavra. É isso que está querendo dizer. Se você aplicar a minha palavra na sua vida, eu estou em você e você está em mim. Então pode pedir tudo que você quiser e será feito. Porque tem gente que fala assim: poxa, eu oro e não recebo. Por quê? Se eu creio. Mas será que a palavra de Deus está em você e você está na palavra? Meu Deus. Dá um glória a Deus aí, meu. Bastante gente comentando, pastor. Vai comentando aí, vai dando glória a Deus. Se quiser fazer alguma pergunta, faz, que o pastor está aqui olhando aqui. Glória a Deus. O Luiz está aí conosco, o Maicon, a Egete também, Antônio Carlos, Miqueias Almeida. Que Deus abençoe. Parece que é o Miqueias lá de... É o Miqueias. Deus te abençoe. Miqueias, você e o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Rafaela Martins. Rafaela. Meu Deus, é muita gente aí linkado conosco. Vai dando glória a Deus aí. Muito bem, vamos para
método sintético. Método sintético é o método utilizado nos estudos que abordam cada livro com uma unidade inteira e procura o seu sentido como um todo, de forma global. Nesse caso, determina-se a ênfase principal do livro, ou seja, as palavras repetidas em todo o livro, mesmo em sinônimos, e com isto, a palavra-chave desenvolve o tema do livro estudado. Outra maneira de determinar a ênfase ou a característica de um livro é observar o espaço dedicado a certo assunto, como, por exemplo, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus enfatiza a fé, e em todos os demais capítulos ela enfatiza a palavra superior, de acordo com a versão Almeida, revista e atualizada. Então esse método sintético, ele é um método onde você vai ter uma visão global do que você está estudando. Por exemplo, quando nós pegamos o capítulo 11 de Hebreus, o tema central do capítulo 11 é fé. Vai falar só de fé. Agora, qual é a visão geral do livro de Hebreus? Uma superior aliança. O que o escritor aos Hebreus, quando escreveu o seu tratado aos Hebreus, o que ele queria enfatizar era uma superior aliança. Que aliança que é? Que aliança é esta? A aliança através de Jesus Cristo e sua obra redentora no Calvário. Por isso ele vai usar muito a questão do tabernáculo de Moisés para servir de sombra para a realidade cumprida em Jesus Cristo e em sua obra redentora. Então, ele vai usar muito a questão da palavra superior, ou seja, a nova aliança é superior à antiga aliança, porque a nova aliança está baseada na obra de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é superior porque nunca pecou. Ele é superior porque ele viveu nesse mundo, andou entre os pecadores, comeu com os pecadores, viveu no meio dos homens que haviam se distanciado de Deus, mas ele, com as suas palavras de vida eterna, trouxe os pecadores para perto de Deus e por fim nos deu a vida eterna através da sua obra redentora. Glória a Deus. Método temático. O método temático, ele se baseia no tema, não no texto. Esse método, nós iremos falar sobre ele mais profundamente em homilética, mas só para você ter uma ideia, é o método mais usado pelos pregadores, porque é o mais fácil. Ele se baseia no tema, não exatamente no texto. Se usa o texto, mas não se interpreta o que se vai pregar usando o contexto do texto. Apenas usa-se o texto como base, mas toda a mensagem estará embasada no tema que foi determinado pelo pregador. É errado? Lógico que não é errado, desde que você tenha a direção do Espírito Santo e o que você for pregar seja embasado dentro das Escrituras, é um método válido, porém não é o mais profundo. Nós temos um método de estudo biográfico, é quando você vai estudar um texto baseado na biografia de uma pessoa. Por exemplo, José. Eu posso fazer um estudo baseado na biografia de José e fazer aplicações espirituais. Quem foi José?
José foi filho de Jacó, com Raquel. Raquel era estéril, Deus abre a madre dela e ela gera José. Mas não foi só José que ela gerou. Depois ela gerou um segundo filho, chamado Benjamim. Interessante que quando Benjamim nasce, Raquel morre. Então, o estudo biográfico é muito interessante porque ele dá luz também a revelações. Raquel significa ovelha. Quando Raquel dá luz ao seu filho Benjamim, ela, quando está morrendo, ela fala que o nome do menino é Benoni. Mas Jacó não concorda. E Jacó, quando ela morre, ele diz: não, o nome dele não será Benoni, será Benjamim. Agora, dentro do estudo biográfico, dentro da etimologia da palavra hebraica, Benoni significa filho da dor. E Benjamim significa filho da destra. Meu Deus. Então, o filho de Raquel, que ela gera na sua morte, tem dois nomes: Benoni e Benjamim. Benoni, filho da dor. Benjamim, filho da destra. Quando eu pego o texto biográfico e jogo luz em cima dele, eu vou ver que aqui há uma tipologia aonde mostra Cristo. Porque em Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, ele, na encarnação, segundo João capítulo 1, versículo 9, 10, 11, o 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Filipenses diz que ele, tomando a forma de figura humana, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então, quando eu pego esses textos, eu vejo Benoni. Jesus, quando ele se encarna e vive aqui no meio dos homens e começa o seu ministério, ele termina numa cruz. Filho da dor, Benoni. Mas esse mesmo Benoni é mudado o nome dele para Benjamim, filho da destra. Por quê? É um tipo do Cristo que ressuscitou. Aleluia. Porque o Senhor Jesus não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, ele ressuscitou com muitas e infalíveis provas. E depois de 40 dias, ele sobe do Monte das Oliveiras e se assenta à destra de Deus Pai, cumprindo-se a tipologia biográfica do nome Benjamim, filho da destra, o Cristo que está sentado à direita de Deus Pai. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora tem o José. A palavra José no hebraico significa frutífero ou aquele que acrescenta. Meu Deus. Então, Glória. José, aquele que acrescenta, aquele que multiplica. Yosef no hebraico. José também, biograficamente falando, você não vai encontrar José cometendo erros. Não que ele fosse perfeito, mas Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve acerca de José, só escreve as coisas positivas
em relação a José. Glória a Deus. Não há ali em relação a José nenhum tipo de coisa negativa. Por quê? Porque José é um tipo perfeito de Cristo. Aleluia. No Antigo Testamento, você pode me dizer, mas Davi também é. Se você pegar a biografia de Davi, você vai ver que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. A biografia de Davi aponta para o Messias. Tanto é que Jesus é o descendente de Davi, é o filho de Davi. Porém, Davi, se você estudar a biografia dele, você vai ver que Davi cometeu muitos erros. Os erros de Davi, eu não posso aplicar a Cristo de forma nenhuma. Sim. Porque Jesus nunca pecou. Mas mesmo que Davi haja pecado, errado, cometido falhas, ele é um tipo de Cristo. Então, eu não vou aqui entrar em detalhes, só estou mostrando para você que eu posso fazer estudos biográficos através de personagens bíblicos e fazer aplicações para a nossa realidade e apontando essas realidades para Cristo. E isso traz edificação para nós e para o povo de Deus. Só para você ter uma ideia, deixa eu dar só mais uma luz para você. Ó, José, ele era amado do Pai. Jesus era amado do Pai. José recebeu do Pai uma túnica com muitas cores. Jesus recebeu do Pai a unção do Espírito Santo quando ele foi batizado no Rio Jordão. E depois ele leu lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 a seguir: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. É a túnica. Glória a Deus. Várias cores. Por que várias cores? Porque fala dos quintuplos do ministério de Cristo. Jesus, ele foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. As várias cores da túnica. Meu Deus. Aleluia. Não, glória a Deus aí, meu. É um estudo, mas o Espírito Santo está pegando. Aqui nós estamos pegando fogo. Deixa pegar fogo aí. Porque se o seu sermão não pegar fogo, então é melhor você pegar e jogar ele fora. Porque o sermão só presta se ele estiver cheio do fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Jonatas Edwards, quando ele fez aquele sermão Pecadores na mão de um Deus irado, tinha tanto fogo no seu sermão que o povo pensava que estava caindo no inferno por causa do confronto que ele fez quando pregou aquele sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Só que se você ler a biografia de Jonatas Edwards, você vai ver que antes dele pregar, ele passou 3 dias orando e jejuando dentro de um quarto. Você quer ver o seu sermão pegar fogo? Glória. Tenha uma vida de oração e intimidade com Deus e com o Espírito Santo. José, odiado dos seus irmãos. Jesus, odiado dos seus irmãos. José foi traído. Jesus foi traído. José foi vendido por 20 moedas. Jesus foi vendido por 30 moedas. Meu Deus. José, ele é tentado pela mulher de Potifar. Jesus foi tentado por Satanás. José venceu. Jesus venceu. José é colocado entre 2 malfeitores quando estava no cárcere. Jesus na cruz fica entre 2 malfeitores na cruz do Calvário. E por fim José sai do cárcere para ser o governador, e o rei do Egito dá o nome para ele, Salvador do mundo. E Jesus, ele morre, ressuscita e torna-se o Salvador do mundo. Glória a Deus. José casou com uma mulher que não era da sua descendência, da sua parentela. Jesus casa-se com a igreja, que é formada hoje
pelos gentios que estão aguardando a volta do noivo para levar para as bodas do Cordeiro. Bendito Deus, glória a Deus. Estudo biográfico. Muito bem. Dá glória a Deus aí, meu. Vamos agora para... o que mesmo agora, pastor? O senhor falou a respeito desse? Isso, já falei. Então, estudo biográfico básico, né? Agora é estudo biográfico básico. Isso mesmo. Passo 1. Escolha a pessoa que você quer estudar e estabeleça os limites do estudo. Por exemplo, e o bispo acabou de mencionar, vida de Davi, antes de tornar-se rei, usando uma concordância ou índice enciclopédico, localize as referências que têm relação com a pessoa do estudo, leia-as várias vezes e faça resumo de cada uma delas. Veja bem, se a gente for estudar a vida de Davi antes e depois do reinado, você vai ver que antes do reinado, Davi começa no texto como pastor de ovelha. E Deus fala com Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, que ele, Deus, havia rejeitado Saul, porque Saul quebrou os pactos da obediência. Toda pessoa que quebra pacto de obediência com Deus pode acabar sendo rejeitado por causa da sua rebeldia. Deus rejeitou Saul como rei, porque ele quebrou os pactos da obediência. Então Deus escolhe um outro. Esse outro é Davi. Davi aparece como pastor de ovelha, filho de Jessé o belemita. Sim. E Deus manda Samuel ir na casa de Davi, vai lá, casa de Jessé, melhor dizendo, e quando chega lá, ele expõe o que ele foi fazer. O Jessé chama o primogênito, que era, parece que Eliabe, e ele era de boa aparência, ele já era uma pessoa adulta, guerreiro, porém, Deus disse, não, Samuel, não é esse aí não. E assim aconteceu com os 7 filhos de Jessé. Até que Samuel pergunta assim, acabaram-se os mancebos? Meu Deus. E ele responde, não, falta o menor. Interessante que Deus geralmente gosta de usar o menor. Quanto menor for a pessoa, mais Deus usa. Agora eu estou espiritualizando. Menor que eu estou falando aqui, não é menor no sentido literal, é menor no sentido de dependência de Deus. Meu Deus. Davi foi chamado, ele é ungido na presença dos seus irmãos, e você vai ver que Davi volta e continua cuidando das ovelhas, mesmo debaixo da unção que recebeu, porque para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Glória a Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus na sua vida. Então a gente vai estudar, usando esse estudo biográfico, aqui no sentido básico, a gente vai começar a tirar revelações, fazer aplicações. Por exemplo, Davi foi ungido 3 vezes. Foi ungido lá na casa do seu pai, foi ungido depois que Saul morre para ser rei de Judá, e depois de 7 anos, ele é ungido para ser rei sobre todo Israel. Porque Deus nunca vai dar tudo de uma vez para você, meu. O crescimento espiritual, também o crescimento da unção que Deus tem para você, ele é mediante a sua caminhada com Deus e a sua obediência. Mas nós não queremos ir a fundo aqui sobre isso, porque a vida de Davi é muito longa. Para você ter uma ideia, Davi mandou, assim que assumiu o reinado sobre todo Israel, ele manda buscar a Arca da Aliança, que estava em Gibeon. A primeira vez ele errou,
Sim. Mas na segunda ele faz a coisa certa e ele coloca a arca dentro da tenda de Davi, que estava em Jerusalém. E ele agora, quando quer consultar Deus, ele entra na tenda de Davi. Então Davi faz da tenda de Davi um Santíssimo. Glória a Deus. Então Davi, quando eu estudo pelo método biográfico, eu vou entender que Davi, ele tinha uma unção sacerdotal. Meu Deus. Não em relação ao sacerdócio nacional de Levi, mas uma unção sacerdotal da unção universal, da qual participava Melquisedeque, Jó. Você sabia que Jó era sacerdote? Se você fizer um estudo biográfico, você vai ver que Jó, lá no capítulo 42, Deus fala para os 3 amigos de Jó: vocês não falaram de mim o que é reto e nem reto acerca do meu servo Jó. Vá a ele, leva sacrifício para ele, porque eu vou ouvir a oração de Jó a vosso favor, para que a minha ira se aplaque. Eles levaram o sacrifício para Jó, e Jó oferece um sacrifício no altar. E Jó intercede pelos seus amigos e Deus os perdoa. Olha, isso é serviço sacerdotal. Mas Jó viveu na era patriarcal. Então, se Jó era sacerdote, ele era sacerdote de que linhagem? Se não existia ainda o sacerdócio nacional. Ele era sacerdote do sacerdócio universal. Meu Deus. Dá uma glória a Deus aí, meu. Aleluia. Mas vamos para, dentro do estudo biográfico básico, tem observação também. Lê essa parte aí, pastor. Presta atenção, fica conectado aí, gente. Observação. Anote todo e qualquer pormenor que nota sobre essa pessoa. Quem era, o que fazia, onde morava, quanto viveu, porque fez o que fez, como levou a efeito. Anote minúcias sobre ela e seu caráter. Então veja, irmãos, pega a sua Bíblia. É muito importante. Olha como é que minha Bíblia é. Eu gosto de escrever na minha Bíblia. Eu gosto de anotar. A minha Bíblia é toda escrita. Olha aí. Não sei se dá para vocês verem, mas a minha Bíblia é toda escrita. Olha aí, toda. Eu comento tudo que eu. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada aí. As minhas anotações. É muito importante você fazer as suas anotações. Estude, pesquise, procure saber o significado das palavras, e depois faça as suas anotações. Não coma pela mão dos outros. Você tem o Espírito Santo. Se debruce sobre a palavra. É importante ter várias traduções. Se possível, ter a Bíblia hebraica, a Bíblia grega. Isso é muito importante. Quando você tem... Nós temos aqui as Bíblias. Está cheio de Bíblia aqui. Então, por exemplo, veja em Gênesis, capítulo de número 5, capítulo 5, versículo de número 24. Leia, pastor, por favor. Gênesis capítulo 5 e verso 24 diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então veja que Enoque é filho de quem? De Jared. O texto vai dizer que Enoque andou com Deus. Na Bíblia King James diz assim, atualizada: Enoque andou sempre em comunhão com Deus. Andar com Deus aqui é andar em comunhão, em intimidade,
em relacionamento. E um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Enoque foi arrebatado. Enoque, nós temos poucas referências dessa pessoa, porém, o pouco que tem, nós conseguimos enxergar que dentro da biografia de Enoque, ele foi um homem piedoso, um homem santo, justo, temente a Deus, a ponto de ter comunhão com Deus e Deus o arrebatar para si. Então, quando eu olho para Enoque, eu vou enxergar uma sombra que aponta para algo futuro. Glória a Deus. Aponta para o quê? Professor, Enoque, com a sua biografia, mesmo pequena, aponta para a igreja que será arrebatada. A igreja que será arrebatada é aquela igreja que tem comunhão com Deus, é aquela igreja que anda com Deus, é aquela igreja que tem intimidade com Deus. Ou seja, são as pessoas que formam essa igreja, que é o corpo de Cristo, que ouvirá o soar da última trombeta e será arrebatada. Agora, interessante, pastor, é que Enoque é filho de quem? De Jared. De Jared. Então, se nós formos ver, Enoque, ele é o sétimo depois de Adão. Meu Deus. E é o camarada que foi arrebatado. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi arrebatado. Meu Deus. 7 é o número de Deus. Enoque foi arrebatado para quem? Para Deus. Ele é o sétimo. 7 aponta para o número de Deus, número da perfeição. Então Enoque, que é o sétimo depois de Adão, foi arrebatado para Deus, que é 7. Meu Deus. Dá um glória a Deus aí, meu. Glória. Forte. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós temos a questão de dificuldades. Você deve escrever o que você não entendeu acerca da pessoa e da sua... Por exemplo, quando você estuda sobre Melquisedeque, o Melquisedeque aparece também em Gênesis capítulo 14, versículo 18, do nada. A Bíblia só diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, foi ao encontro de Abrão, e quando ele viu Abrão, ele disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abrão, e Abrão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Mas quem é esse Melquisedeque? Algumas pessoas, por não entender o contexto geral das Escrituras, acham que Melquisedeque é um anjo. Mas ele não é anjo coisa nenhuma. Acho que Melquisedeque é o próprio Jesus. Não, também não. Ele é um tipo de Cristo, mas não é Cristo. E nós vamos entender melhor este assunto da biografia de Melquisedeque quando a gente lê o livro de Hebreus, capítulo 7. Porque o livro de Hebreus, capítulo 7, quando você lê todo o texto, você vai entender que Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, é na genealogia de Levi, porque o escritor queria esconder
a genealogia de Melquisedeque para compará-lo a Cristo e o seu sacerdócio universal e eterno. Mas ele tem biografia. Se eu for ler o texto sagrado, eu vou ver que Melquisedeque era rei de Salém. Salém ficava em Canaã. Canaã era a terra dos cananeus. Os cananeus eram descendentes de Cã. Cã é o filho mais novo de Noé. Então Melquisedeque é descendente de Cã. Agora, qual é a prova dos 9? A prova dos 9 é Josué capítulo 10, versículo 1. Dá uma lida aí, pastor. Josué 10 e 1. Prova dos 9. Olha na sua Bíblia também. Fica conosco, hein? Vai dando glória a Deus. Josué 10. Josué 10, versículo 1. Só a parte A do versículo, por favor, até Jerusalém. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Salém, que Josué tomara a Ai. Ora, aconteceu que Adoni-Zedeque, Adoni é Senhor, Zedeque é justiça. Então o nome dele é Senhor da Justiça. E Melquisedeque é Rei da Justiça ou Rei da Paz. Então esse Adoni-Zedeque é descendente de Melquisedeque, porque ele é rei de Jerusalém. Salém é a abreviação de Jerusalém. Então Melquisedeque era rei de Salém de Jerusalém. Salém é paz, Jerusalém é a cidade da paz. Então, esse Adoni-Zedeque é descendente de Melquisedeque. Só que ele se desviou. Ele entrou pelo caminho dos pagãos. E agora vai sofrer o juízo de Deus. Então, Melquisedeque, no estudo biográfico, foi um personagem histórico que viveu no período patriarcal, era rei de Salém, Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo e descendente de Cã. Diga um amém aí, meu. Glória a Deus. Agora vem aqui, aplicações possíveis. Por favor, preste atenção, que é importante isso aqui também. Aplicações possíveis. Anote várias dessas durante o transcurso do seu estudo. Escreva um A na margem. Ao concluir o seu estudo, você voltará a essas aplicações possíveis e escolherá aquela que o Espírito Santo destacar. Então, irmãos, é muito importante você fazer anotações. Ou você pode fazer num caderno, como o pastor aqui tem um caderno de anotações, né? É muito importante você ter o seu caderno, como também é importante você fazer as suas anotações na sua própria Bíblia. Eu tenho várias Bíblias. Enfim. Mas eu tenho a Bíblia que eu gosto de anotar. A Bíblia que eu gosto de anotar é essa aqui que eu estou estudando. Na verdade, eu tenho uma Bíblia que eu fiz anotações tanto, que agora não tenho de escrever mais, eu aposentei ela. É uma Bíblia de estudo pentecostal, que está aposentada. Depois comecei a fazer outras anotações em outras Bíblias, e agora eu estou fazendo anotações na Bíblia King James atualizada. Eu estou lendo toda a Bíblia de novo, já estou terminando o Novo Testamento e já começando o Antigo Testamento, porque a Bíblia, quanto mais você estuda, menos você conhece.
porque ela é uma fonte inesgotável, a palavra de Deus. Só quem conhece toda a palavra de Deus plenamente, só quem escreveu, ou melhor, quem inspirou, que é o próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem, mas veja que esse estudo, nós estamos falando de anotações e aplicações, etc. Eu até mostrei para o pastor a questão de Gênesis capítulo de número 10, versículo de número 21. Olhe na sua Bíblia. Gênesis 10, verso 21. Pode ler, pastor Paulo. Sim. Livro de Gênesis, capítulo 10, o verso 21, diz assim: E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Até aí. Amém, Michael? Alexandre, Jonatas, Dailane, Dailane, Deus te abençoe, está nos ouvindo aí também, assistindo a aula. Claudomiro, vamos dando glória a Deus aí para mim. Cauã, Joilson, Cauã, vai dando glória a Deus aí para mim. Ana Cristina. Lê o nome de vocês. A Ana Cristina, quem é a Ana Cristina, hein? Mulher de Deus, hein, bispo? Rapaz, é mesmo. É uma bênção. Tu conhece ela? Conheço. Casado com 12 anos. É bênção, né? É bênção. Aí, Ana Cristina, Deus te abençoe, Cristina, glória a Deus. Muito bem, esse texto aqui do capítulo 10, verso 21, irmãos, ele é muito difícil de traduzir. Segundo as maiores autoridades da língua hebraica, devido à dificuldade da tradução do verso 21, é incerto se Sem ou Jafé era o irmão mais velho. Então, quando você pega a Bíblia hebraica, fica muito difícil saber se era Sem ou Jafé, o irmão mais velho, que era filho de Noé. Agora, a maior parte dos biblistas, conhecedores da língua hebraica, sugerem pelo contexto que Sem seja o mais velho, por uma questão de honraria ou mesmo na questão de genealogia. E veja que Moisés, ele deixa para falar de Sem por último. Ele começa falando dos dois primeiros filhos de Noé, o Jafé e o Sem, perdão, o Jafé e o Cã, e deixa Sem por último. Por quê? Porque Sem fica por último? Porque Sem vai ser o pai ou melhor, vai ser o pai da linhagem do povo de Deus. Abrão é filho de Terá, e Terá é descendente de Sem. Por isso que os judeus são chamados de semitas, porque são descendentes de Sem. E Sem é filho de Noé. Sem foi um homem temente a Deus até o fim da sua vida. E olha que ele viveu muito, hein? Ele viveu 600 e poucos anos. Eu estou aqui. Ele viveu muito. Está aqui no texto, mas Sem viveu. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sem viveu
cerca de 600 anos. Eu queria achar aqui para vocês. Mas faz o seguinte, procura você aí na sua casa, meu. Vamos começar a estudar pelo estudo biográfico, ver quantos anos viveu você. Se você achou, passa aqui para nós. Eu li isso hoje. Quem achar aí, comenta aí, irmãos, comenta aí. Quantos anos viveu 100? Quantos anos viveu 100? Então, já achei. Está em Gênesis capítulo 11, versículo 10 e 11. Veja só. Eis o registro das gerações de 100. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, 100 gerou a Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, 100 viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Então ainda viveu mais 500 anos depois do dilúvio. Isso. Então, 100 viveu num total de 602 anos aproximadamente. Viveu bastante. 100 morreu na época de Jacó. Então Jacó conheceu 100, Isaac conheceu 100 e Abraão principalmente. Diz Flávio Joséfo que 100 ensinou para Abraão acerca do verdadeiro Deus. E ele tinha desejo de conhecer o verdadeiro Deus, porque o seu pai Terá era pagão. Isso está lá em Josué capítulo 24, é só você ler. Mas Abraão queria conhecer o verdadeiro Deus. E um dia o verdadeiro Deus, o Deus de 100, se revelou a Abraão e lhe fez grandes promessas. E Abraão tornou-se Abraão, o pai da fé e o pai da nação de Israel. Dá um glória a Deus aí, meu. Glória a Deus. Então é muito O profundo. pastor Everton comentou. Pois não? Laísa comentou. Vai falar o nome do pessoal aí. Aqui, os comentários foi o pastor Everton, o Tom, né? O pastor Everton. O pastor Everton. Ô, pastor Everton, que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a bispa a Beatriz. Deus abençoe a todo o ministério Missão Brasil, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alexandre, Deus abençoe. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos estudando a matéria hermenêutica. A matéria hermenêutica, para quem não é nosso aluno, as inscrições estão abertas. Nós estamos ministrando as aulas online. Hoje foi uma exceção. Nós abrimos hoje para que todo mundo pudesse assistir a nossa aula, conhecer nossa metodologia. Nosso telefone para contato, para inscrições é 011 2467 1637. Quando voltar às aulas, nós estamos aqui na Avenida Mulungu, 539, Jardim São João, Guarulhos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir palavras de considerações finais com o nosso companheiro, pastor Cassemiro Júnior. E pode falar do seu trabalho também. Pastor Cassemiro, ele é um homem de Deus que ministra a palavra de Deus. Você pode dizer, mas bispo, as igrejas estão fechadas, nós estamos ministrando via online. Você pode convidar o bispo, o pastor, para ministrar na sua igreja via online. E isso será uma bênção para o seu ministério. Por favor, pastor. Sim. Irmãos, a paz do Senhor, eu coloquei aí o telefone da escola para quem se interessar em se matricular ou fazer alguma pergunta a respeito das aulas, né, quando voltarem. Tá aí, tá bom? Esse número aí, 011 2467 1637. Bem? Aqui, ó, bispo.
Não, terminou. Nós vamos parar agora. Nós vamos parar aqui nessa parte. É estudo biográfico avançado, né? Isso, nós vamos parar. Marca aí, nós paramos. Fale do seu trabalho antes que nós terminemos a live. Amados, a paz do Senhor Jesus, nós, como alguns, todos não, nós temos um ministério de cura e libertação, né? Nós trabalhamos muito um propósito de cura e libertação. Você que quando tudo se normalizar ou não se normalizando, até pela live a gente ministra, bem? Você que se interessa em fazer um propósito forte para a sua igreja evangelístico, nós atuamos nessa área pela bondade de Deus e Deus tem nos abençoado, amém? Nós estamos debaixo da mentoria do bispo José Issa, nós temos o aval dele, nós temos a mentoria que é ele, então eu coloquei meu número aí também nos comentários aí, que diga o seu número. Casemiro Júnior 991657008, também. Deus abençoe. Se interessar aí, nos chame no WhatsApp, será uma bênção, tenho certeza. Bem? Que Deus abençoe nossos irmãos que estão também nos assistindo aqui pelo... Eu esqueci o nome desse mistério aí. Esse mistério aqui, que eu também esqueci o nome desse mistério, que o Samuel aqui colocou aqui. Deus abençoe vocês também, vocês do Facebook. Em nome de Jesus, tenham uma semana abençoada, debaixo da mão do Todo-Poderoso. Eu abençoo você, sua casa, sua família, seu ministério, sua empresa e tudo que você tocar, que haja bênção, que haja proteção no poderoso nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Shalom. Shalom, Deus abençoe. Glória.